Talvez o que eu vou falar um pouco hoje com você não esteja fora daquilo que você já conhece da palavra. Talvez aquilo que eu vou falar com você nessa noite seja um assunto que a gente já permeou em partes, talvez não nos aprofundamos, mas eu queria trazer novamente. Eu estava perguntando até para o Senhor por que a gente tem que talvez repetir algumas coisas. Não é que está faltando coisa no repertório, na verdade, é bom a gente ruminar algumas mensagens para que a gente possa entender e compreender. Às vezes a gente sai daqui vou usar a palavra assim, bem chula, que a gente fala, né? A gente sai muitas vezes daqui com a pulga atrás da orelha, a gente não entende, amém, muita coisa. E eu acredito que esse assunto agora que eu quero abordar com você nessa noite, não é um assunto muito complexo, mas é um assunto a qual muitas vezes nos leva a questionar. Os nossos questionamentos, amém, é fragmento de uma natureza caída. Eu tenho falado sobre isso. Todas as vezes que a gente está mostrando para Deus, amém, que temos dúvida daquilo que Ele tem a capacidade de fazer, é um fragmento da nossa própria natureza. Nós somos carne, amém, somos pecadores. Acredito que a Bíblia diz que a carne ela vai limitando contra o Espírito. Então eu acredito que essa grande luta ela é travada, queridos amigos, numa batalha invisível, ou seja, talvez na nossa própria consciência. A gente questiona Deus de uma falta de resposta que a gente não tem. Ninguém gosta de ficar sem resposta. Né? A gente já está no meio do ano e tem resposta que Deus não nos deu, que foi pergunta feita em janeiro para Deus. Vocês estão aqui comigo? Né? Então teve coisas do ano passado que Deus não nos respondeu no ano passado, e a gente entrou nesse ano de 2025 e ainda Deus não respondeu. E a gente fica nesses questionamentos muitas vezes perguntando por que Deus permite certas coisas. Nós todos precisamos entender que a gente precisa ter a confiança no propósito divino. Esses dias eu conversando, amém, com uma irmã da igreja, ela mandou uma mensagem para mim, ela falou sobre a ausência de vontade. Na verdade eu falei sobre essa questão da ausência da vontade. Eu não me movimento por vontade, eu me movimento por propósito. Amém, queridos? Porque se for da vontade, a gente já está em casa, amém? Eu ia ligar lá a minha lareira, cobertinha, Netflix e bora. Mais alguém está comigo aqui? Então não é por vontade, é por propósito. Amém? A gente dá título de vontade, mas na verdade, o que nos faz sair do nosso sofá, pegar o nosso carro e vir até a igreja, é o propósito. É uma aliança que temos com Ele. E muitas vezes, e diversas vezes, é na ausência da vontade que a tua lealdade é mostrada. Diversas vezes. Nessa ausência de vontade, que a tua lealdade, a tua fidelidade é demonstrada a Deus. Porque você não teve motivação. O que você tem é uma palavra, ou seja, uma promessa. Então, nessas ausências, muitas vezes você está denunciando lealdade e fidelidade. O que a gente deve fazer quando as coisas não estão correndo, amém, da forma que a gente quer, ou seja, as coisas não estão se encaixando, ou seja, não está havendo um movimento. A gente tem que falar de movimento, um movimento de uma percepção nossa. A gente olha um rio distante, a gente diz o rio está parado. Não, quando a gente chega perto, a gente vê que a água está correndo para algum lugar. Amém, queridos? Mas é uma percepção que temos, ou seja, a gente olha e temos uma compreensão de que a água está parada. Mas quando chegamos perto do rio, amém, a gente vê que a água está em movimento. Existe uma movimentação de Deus muitas vezes aos nossos próprios olhos, amém, a qual nós não enxergamos. Ou seja, nesse processo que a gente diz não está acontecendo nada, não está acontecendo a nossa percepção, ou seja, não está acontecendo da nossa consciência humana, mas Deus continua se movimentando. Amém, queridos? Deus se movimenta, e nós paramos muitas vezes, e achamos que Deus não está se movimentando. Eu quero ler com você, vamos começar aqui, depois eu vou dar continuidade, Jó capítulo 23, 10. Glória a Deus. Eu sei que é o irmão aqui que é apaixonado pelo livro de Jó. Aleluia. Glória a Jesus. Bem, queridos. Quem me dá até umas 9h30 assim, para falar. Bom, hoje eu estou com vontade de falar, senão estou tenso. Glória a Deus. Eu só não quero dar um nó na tua cabeça, mas hoje é isso que eu quero conversar com você. Transmitir para você algumas coisas. Jó capítulo 23, 10 diz assim: todavia, ele conhece bem o caminho por onde passam os meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro refinado. Todavia, ele conhece bem o caminho por onde passam os meus pés.
Se me colocar à prova, ele vai constatar isso, que sairei puro como ouro refinado. Jó fala com confiança de que mesmo diante da dor, Deus conhece o coração e ele vai sair aprovado. Amém, queridos? E o que eu hoje quero conversar com você, queridos, é essas provas que nós passamos. Aleluia. Deus sempre vai nos responder do jeito que nós estamos esperando. Esse é um fato. Deus sempre nos responde amém do jeito que esperamos. E muitas das vezes o nosso desespero, como eu disse um tempo atrás, é verdade, muitas vezes o nosso desespero é a incapacidade de entender a ação de Deus. Eu acho interessante porque Jó, amém, ele diz, ele deixa bem claro, todavia ele conhece os caminhos para onde passam os meus pés, ele vai me colocar à prova. Então vamos para o clássico de Abraão, né? Deus põe Abraão à prova, provando a sua obediência e a sua fé. É o clássico do Abraão, amém? Onde ele pega um caminho, até aquele monte, para sacrificar o seu filho, e aquele silêncio, que talvez fosse o silêncio onde ele foi mais atormentado, ele não poderia entrar no campo da dúvida, porque ele não tinha respostas no momento, ele precisava fazer aquilo que Deus tinha ordenado para ele, no pé do monte. Eu acho que cada passo que Abraão estava dando estava sendo dolorido em sua própria alma. Imagina, você a caminho de um lugar para sacrificar o seu próprio filho, e talvez na espera ele estava tão atento, tão esperto, talvez tão sensível à voz de Deus, porque imagina, você recebe uma palavra ali e você precisa trilhar um caminho do seu próprio filho te questionando a respeito de aonde está o cordeiro que nós vamos sacrificar, Pai. E aí eu fico pensando, isso é uma coisa minha, tá, irmãos? Tá, isso é uma narrativa minha. Ele não podia mentir. Ele não poderia mentir nada, ele teria que andar. E eu acho interessante que ele fala algo muito interessante, ele fala que Deus proverá. Claro que para nós, que muitas vezes quando não temos uma resposta, a gente usa um mantra, né? Quando dá essa palavra, mas não seja isso, não que ela não tenha força. Quando a gente não tem uma resposta exata daquilo que nós precisamos, a gente usa aquela palavra. Deus sabe todas as coisas. Tem mais alguém aqui comigo? E a outra resposta é, Deus está no controle. Porque nós, na verdade, não sabemos a resposta. E nós muitas vezes usamos isso. Pode até soar como um mantra, mas não é. E é uma verdade, é bíblico. A gente diz, Deus está no controle. Na verdade, é uma insegurança que temos. Nós queremos responder a uma resposta a qual não temos. Para aqueles que nos perguntam, Deus falou alguma coisa? E a gente diz, Deus sabe todas as coisas. Amém, queridos? Deus está no controle. A gente sempre costuma falar isso. Então ele conhece bem os caminhos para onde passam os meus pés. Eu acho muito forte isso. Mas a fé nossa, muitas vezes, ela está sendo provada, testada e aperfeiçoada. Isso é um fato. Algo que Deus me chamou muita atenção, assim, a qual eu construí e coloquei junto aqui. Abra comigo lá em Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Isaías 28 apresenta o 28 ali, eu quero ler com você alguns versículos. Ele apresenta uma metáfora agrícola, né, que ilustra a sabedoria divina de Deus, uma aplicação de juízo. Então essa metáfora agrícola eu quero fazer uma leitura com você. Isaías capítulo 28, versículo 23 diz assim, vamos lá, do 23 em diante. Ouçam, escute a minha voz, preste atenção. Ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos, amém? Gradeando o solo? Versículo 25. Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? Seu Deus o instrui
e lhe ensina o caminho. Não se debulhe o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar a roda de carro. Tira-se o endro com a vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém fica trilhando para sempre. Fazes passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não trituraram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselho, magnífico em sabedoria. Vamos lá. Esse Isaías apresenta uma metáfora agrícola de que ilustra a sabedoria divina de aplicação de juízos e disciplina de Deus sobre o povo. Através dessa comparação, o profeta está destacando que Deus age com precisão, com discernimento, tratando cada situação conforme a natureza específica. Estou construindo aqui para a gente conversar. O versículo 27 ou 28 diz assim: cada tipo de grão está exigindo o quê? Um método distinto de debulhar. Como a gente fez. Então, cada tipo de grão está exigindo um método distinto de debulhar. O endro é espancado com bastão, o cominho com uma vara e o trigo é moído com cuidado. Vou repetir. O endro é espancado com bastão, o cominho com uma vara e o trigo é moído com cuidado. Isso demonstra que Deus aplica diferentes formas de disciplina e de juízo, adaptando-se à situação ao caráter de cada um. Vou repetir. Queridos, isso vai demonstrar que Deus está aplicando formas diferentes de disciplina. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus nunca vai trabalhar da mesma forma com cada um para disciplinar. Nós entendemos isso, que a gente tem isso no coração, isso aqui é básico. Nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus, mas Deus disciplina quem Ele ama. Ok? Você vê ali essa metáfora agrícola que fala que cada grão ele tem um processo de como é trabalhado. Né? O endro é espancado, o cominho é uma vara, o trigo é moído com cuidado. Então tem diferentes formas de disciplina. A forma que Deus trabalha, amém, com cada um é de formas diferentes. Ou seja, Ele te disciplina na situação de acordo com a tua natureza, com o teu caráter. Aquilo que realmente precisa ser trabalhado na tua vida. Talvez para um, amém, o trabalhar de Deus seja o esmagar, ou seja, Deus precisa trabalhar esmagando o ego dele. Talvez para o outro, é porque o outro é muito frio, então Deus precisa fazer que, amém, o trabalhar dele seja o que? Eu preciso dar uma quebrantada nesse coração, porque ele é muito duro, ou seja, ele não tem amor. Ele é muito frio e o outro é muito orgulhoso. Você está aqui comigo? Então a forma que Deus trabalha, amém? A forma que Deus trabalha é uma forma muito sábia. E Ele nunca trabalha da mesma forma, mas todas elas têm um fator comum, aonde denuncia o nível de fé. Uma coisa que sempre incomoda Satanás é uma palavra que nós carregamos, nós sabemos qual é a palavra? Perseverança. É você perseverar na ausência de uma resposta. É você dar continuidade mesmo não enxergando as coisas. É como você fosse o profeta Abacuque que se põe de sentinela até que de lá a mim você espere a resposta. Mas mesmo nesse lugar da espera, a qual frequente você está, o teu coração não é endurecido. Por quê? Porque você talvez passou pelo caminho do desespero, mas esse caminho te levou ao lugar de uma esperança que ela não é desconstruída. É o favor de Deus que permanece sobre você. Quantas vezes nós oramos, buscamos, amém, da parte do Senhor para que Deus nos dê um livramento e a gente acha que o céu já está fechado, que Deus não ouviu a nossa oração. Ou seja, por que Deus está permitindo certas coisas em minha vida? Mas eu não posso esquecer que existe uma disciplina de Deus sobre minha vida. Amém? Onde Deus quer me aperfeiçoar, ou seja, Deus ele põe à prova a minha própria fé. Então a fé ela precisa ser provada, ela precisa ser testada e aperfeiçoada. Até para você entender, como eu disse no domingo passado, para você saber que se você não é um convertido emocional, você precisa passar pelo campo da prova. Nós todos precisamos. Só que ninguém gosta disso. Nós não gostamos dessa questão de processos, amém, onde denunciam verdades nossas, ou seja, nossos fundamentos. Porque na pressão você revela realmente aquilo que está dentro de você, ou seja, quando você é extraído na pressão, que vem para fora a sua verdadeira essência. Você está aqui comigo, irmão?
Então, quando você passa por momentos difíceis, amém? Nesses momentos difíceis, a sua própria essência é revelada, ou seja, a essência que você carrega, os firmamentos que estão dentro de você. A nossa confiança é posta à prova, faz parte. Abra comigo lá, Tiago. Quero ler com você, Tiago, capítulo 1, bem conhecido também. E diversas vezes, aqui abrindo um parênteses, diversas vezes a gente acha que a ausência do conflito muitas vezes é bênção. Não tem nada a ver, queridos, isso. A ausência de conflito não significa, não revela a presença. A presença se revela no conflito. Porque é no conflito que a tua fé ressalta. A gente acha que se Deus, amém, nos ausentar de alguns conflitos, Ele está se fazendo presente. A gente diz assim, eu tive uma semana abençoada. E aonde a gente faz esse tipo de equação? Quando a semana é boa. Ou seja, se a semana não for boa, a gente muitas vezes anula a presença. Ou a gente diz, Deus não, essa semana Deus não me ajudou. Como se Ele estivesse distante de nós. A gente fala, amém, como se Deus estivesse distante, quando estamos em conflito. E a gente muitas vezes faz esse tipo de equação equivocadas em cima de uma emoção, de um coração, como esse filme tem falado, mal administrado, controlado pela uma alma doente. A gente acha que os conflitos é a ausência de presença. Mas é nesses lugares onde Deus mais se mostra presente. Em Tiago capítulo 1, versículo 2, Tiago 1, 2, é assim: amados irmãos, considerem motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações. Jubilar em meio às provações. Quem é que vai jubilar em meio às provações? Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais do que perseverança. Então eu acredito que a aprovação, queridos, ou essa disciplina de Deus sobre a nossa vida, ou a forma que Deus nos trata dentro daquela natureza que somos, é para produzir ainda mais perseverança. Eu tenho sempre falado sobre isso. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que lhes falte virtude alguma. Que aí vem uma coisa muito, talvez não seja complexo para nós. Quando nos falta a virtude, o que a gente faz? A gente murmura. E eu já falei um tempo atrás, isso eu escutei, gosto muito de escutar, escutei o Bill Johnson falar sobre isso. Se ele está entre nossos louvores, quem é que nós adoramos entre as nossas murmurações? Porque murmuração é adoração a Satanás. Considerar um motivo de júbilo quando a gente passa por diversas provações, porque a gente sabe que a prova da nossa fé produz ainda mais perseverança. Uma coisa, queridos, amém, que eu quero que você entenda, por favor, não leve para o outro lado, entenda isso no teu coração, seja que Deus te dê espírito de sabedoria. Nós devemos nos preocupar quando as coisas estivessem sempre boas. Você está aqui comigo? Uma denúncia de que um lado, amém, do lado errado que você está, é quando as coisas estão sempre boas. Porque guerra denuncia o nível daquilo que você está incomodando no reino das trevas. São as nossas guerras que denunciam, amém, o nível, amém, de nossas guerras contra as trevas. Ou seja, quando nós estamos guerreando, nós estamos em batalha. E denunciando o quê? A fé que temos em Cristo, a nossa perseverança, que é uma ação imediata. Eu me preocupo, isso é uma coisa minha, eu me preocupo quando as coisas estão sempre boas. Eu não estou dizendo que eu vou passar a vida toda lutando, não é isso. Eu estou dizendo que é necessário algumas batalhas para denunciar a mim mesmo, onde eu estou em fé. Ele nos coloca isso, então Ele vai nos desafiando, ou seja, o próprio Deus, com a sua própria graça e permissão, Ele nos permite a níveis desafiadores de guerras, para que a gente possa saber que tipo de fé que temos.
se ela realmente é pura. É o que está lá em Pedro, lá no livro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. E diversas vezes nesse momento, o que a gente encontra no momento da aprovação? Isso aqui, irmão, é base. Há ocasiões que as respostas divinas não fazem nenhum sentido. Há caminhos divinos que não fazem sentido para a mente humana. Porque se eu olhar com os meus olhos naturais, não olhar com meus olhos da fé, eu vou sempre me sentir abandonado pelo Criador. Por quê? Porque eu vou ser equivocado no cálculo que eu vou fazer, dizendo que os conflitos e as lutas que eu estou passando é o bandulho de Deus. É só Deus mostrando para você mesmo onde você está em fé. Então há ocasiões em que as respostas divinas não fazem nenhum sentido. Os caminhos divinos, amém, não fazem sentido para a mente humana. E é verdade. Em 1 Pedro, eu vou ler com você, deixa eu ver aqui onde eu coloquei. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, assim, portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro, que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultado em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Portanto, versículo 6, portanto, nesta verdade exultai, mesmo considerando que agora, por algum tempo, ainda tens de ser afligido por toda espécie de provação. Assim acontece para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, e muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda refinado pelo fogo, resultado em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Aqui Pedro compara a provação da fé ao ouro refinado no fogo, mostrando que a fé testada, ela tem um valor imensurável. E sabe o que muitas vezes a gente não entende? É que quando nós somos provados, nós não conseguimos desacelerar uma ansiedade de passar a luta. Faz parte. Mas naquele momento, estamos sendo revelados a nós mesmos. É naquele exato momento do desespero, a caminho de um lugar de esperança, é naquele exato momento da provação, aonde nós estamos com ausência de vontade e com ausência de resposta, que nós denunciamos o nível de nossa fé. É exatamente naquele lugar. E nós muitas vezes estamos tão preocupados para que o problema seja resolvido, e esquecemos de nos mapear, ou seja, olhar para nós mesmos e entender que talvez o nosso comportamento, em meio a esse caminho de provação, amém, não está sendo, amém, guiado pela palavra de Deus, orientado pelo Espírito. E é o desespero, queridos, que eu sempre tenho falado. Eu tinha colocado isso aqui. Nosso imediatismo nos impede de ver a resposta de Deus, ou a resposta que Deus planeja a nos dar a longo prazo. É o imediatismo. Deus trabalha e cria circunstâncias necessárias, isso é fato. Deus trabalha e cria circunstâncias necessárias para comunicar maravilhas de sua graça em nós e ao mundo. Tem pessoas, amém, que andam, queridos, e não abandonam pela fé de alguém que nunca se desmoronou. Tem pessoas, amém, que viram a graça sendo manifestada naquele que está sempre sofrendo, mas ele é perseverante, ele é persistente. Então Deus, ele trabalha e cria circunstâncias necessárias para comunicar
as maravilhas da graça de Deus, ou da sua graça em nós ao mundo. Então o que eu entendo também da aprovação? Além de você tentar desacelerar para você se ver, a forma que Deus trabalha para você, ou a forma que Deus trabalha em você por meio da aprovação. Eu vejo Deus dando-nos uma oportunidade de mergulhar numa graça. Pastor, não tem como eu ter olhos de graça, não tem como eu desfrutar da graça no meio da pressão. Não tem como eu ver coisas boas em meio à tempestade que eu estou vivendo. Mas é Deus mesmo mostrando para mim e para você que nós temos que parar de ser sequestrado pelos imediatismos, ou seja, por aquilo que está acontecendo de imediato, e ter os olhos fixos nele. Ou seja, uma consciência humana não consegue explicar a fé. Não tem como. É uma resposta que você dá a Ele mesmo na tua aprovação. E essa resposta muitas vezes é a confiança. A sua confiança é testada. A sua perseverança é provada. Mas o seu caráter vai sendo moldado quando você vai entendendo os processos, a forma que Deus trabalha em você. Não te ausentando dos conflitos, mas se mostrando presente. Ou seja, lhe aperfeiçoando nas suas próprias dificuldades. É uma graça reconhecida na dor. Senta aqui comigo, irmão. Isso é fato. A tua capacidade, ela nunca vai superar a tua adversidade. A tua capacidade, ela nunca vai superar, amém, a tua adversidade. Não tem como, irmão. Tem que ser pela graça e tem que ser por meio da fé. Não tem como. Nós não somos capazes de nós mesmos. Toda a nossa capacidade vem de Deus. Eu já peguei aonde a graça se manifesta numa resposta quando a gente pergunta o povo. A gente diz assim, ó, e aí, como é que as coisas estão indo, né? Estão indo. Tá, mas e deu certo? Não deu mais, né? A gente deve continuar. Ó, ele não tem resposta, mas a sua ação denuncia a fé. Você está aqui comigo? Sei lá, Deus respondeu, não, ainda não, né? Mas a gente tem que continuar, né? Porque o lado do abandono nunca é dele, isso é fato. A sua mão nunca está encolhida, ela está sempre estendida. É nós que largamos a mão, amém? Declarando a ausência de presença dele, ou seja, achamos que os conflitos são um abandono e que a prova é Deus nos castigando. Nem toda prova é Deus te castigando, é Deus só mostrando para você mesmo aonde você precisa ser fortalecido. Nem sempre o Senhor eliminará dores do imediato, isso é fato. Nem sempre o Senhor vai eliminar dores de imediato, mas certamente vai nos capacitar e nos dará vigor para lidar com elas enquanto se fizerem presente. Vou repetir, nem sempre o Senhor vai eliminar nossas dores de imediato, mas certamente nos capacitará e nos dará vigor para lidar com elas enquanto elas se fizerem presente. Amém, queridos? Muitas das vezes, eu coloquei isso é uma verdade, nós muitas vezes demonstramos que nós estamos fracos na aprovação. E nesse momento é o momento onde a gente tem que olhar para as nossas fragilidades e dizer, Deus, com a tua graça, maravilhosa graça que está sobre a minha vida, me ensina a ser aperfeiçoado, porque se ela basta, ela é suficiente, ela pode me aperfeiçoar no meio da aprovação, naquilo que eu estou passando. E diversas vezes nesse campo de prova, ou seja, nesse momento onde a gente é aprovado, frequentemente parece que Deus, isso aqui é fato, irmão, isso que eu coloquei porque eu já vivi isso aqui, frequentemente parece que Deus coloca a gente numa sala de espera, solitária, dolorosa, cujas paredes são decoradas de perguntas sem resposta. Frequentemente, parece que Deus nos coloca numa sala de espera, solitária, dolorida e escura, cujas paredes são decoradas com perguntas sem respostas. Porque eu disse, Deus, quantas perguntas eu fiz nessa sala de oração e o Senhor não me deu resposta. E as perguntas estão decorando esta parede. É um lugar solitário, um lugar dolorido, escuro.
quantas respostas ou quantas perguntas estão naquele quarto de oração, decorando aquela parede, e você não teve resposta. E todos os dias você vai para esse lugar, dobrando o teu joelho, denunciando fé, pedindo força. Gosto muito, tem um louvor antigo assim que eu escutei de um pastor que disse assim: quando eu pedi força, Deus me deu dificuldade. A coisa que era para melhorar ficou ruim. Eu pedi força, Deus me deu dificuldade para me fazer mais forte e acreditar. Que a gente ora, paga o preço, e aí a gente muitas vezes está entendendo o processo da prova, ou seja, aonde estamos sendo testados a nossa própria fé, e parece que as dificuldades dobram. E naquele lugar que a gente fica assim: meu Deus do céu, eu não estou entendendo, eu estou fazendo tudo certo. Por quê? Eu já falei para você, porque isso, queridos, é equação de mente humana. Eu estou fazendo tudo certo, por que as coisas não estão dando certo para mim? Ou por que as coisas não estão encaminhando da forma que deve ser encaminhada? Porque Deus ainda está trabalhando em você, ou moldando você. Você ainda não está no molde perfeito, ou seja, existe um aperfeiçoamento, amém, acontecendo na tua vida. Bom, isso aqui é uma coisa que eu sei, eu falei isso, base para todo mundo. Eu disse: irmão, você está exatamente aonde você escolheu estar. Ah, mas o fulano, ciclano, ninguém manda em você. Ninguém tem o poder de mandar em você, amém, maior do que o poder que você tem de mandar em si mesmo. Ninguém tem isso. Ninguém pode controlar você. É você. Você quer entender? Isso aqui é parte, isso aqui é fato, eu falei. Isso aqui pega quem está e quem não está na igreja. Não interessa, irmão. Plantou, colher. Plantar é opcional, colher é obrigatório. Você está exatamente aonde você devia estar. Por quê? Por causa das suas plantações passadas. Não tem como. Deus é tão justo. Deus é tão justo. Deus é tão reto, tão íntegro, que Ele permite a gente colher exatamente o que plantamos. Que coisa boa. E Ele nos dá uma liberdade, ou seja, você pode fazer o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Você vai colher. Você precisa. Isso não é desejar o mal para o outro, ou seja, não é colocar o outro também no campo. Ó, está vivendo? Ah, viu só o que adiantou? Aí fez isso e aquilo. Semente de quem não se converteu. Não tem nada a ver, irmãos. Você tem consciência do seu estado. Eu tenho consciência das provas que eu estou passando e o que Deus quer me fazer ver as minhas provas que eu passo. Eu gosto muito do texto, eu gosto muito do livro de Abacuque, o profeta que estava ali. Não estava entendendo por que os babilônicos estavam fazendo aquilo com o povo, porque ele sabia, amém, que Deus era Deus. E disse: mas como assim, Deus? E ele se queixa, uma vez se queixa, duas vezes, ele se põe de sentinela, mas ele aguarda, porque ele sabia, amém, que na presença de Deus era o melhor lugar de estar. Mesmo ele não enxergando, mesmo não vendo as coisas, e vendo a opressão, ele permaneceu. E diversas vezes, queridos, é isso que Deus quer de nós. De todos. É que Ele quer que a gente desacelere para fazer uma leitura saudável das provações que nós estamos passando. Ele quer que a gente mesmo olhe para frente do espelho quando o desespero bater, para que você possa ver o tipo de cara que você faz quando as coisas não dão certo. Ele quer mostrar para você o que você ainda precisa mudar na tua vida, te colocando à prova, mostrando aonde está a sua fé, ou que tipo de nível de graça você anda. Não tem como nós celebrarmos em meio à prova que nós estamos passando, porque é uma pressão, amém, que sofremos daquilo que nós não queremos sofrer. Mas imagina, se você, sendo testado, sendo provado, amém, louvar significa que é o que tem dentro de você. Você está aqui comigo? Então eu estou passando por prova, e nessa prova eu devo jubilar, ou seja, eu devo
dar a Ele louvor e adoração, então significa que é o que eu tenho dentro de mim. Porque a prova, amém, denuncia verdadeiramente quem eu sou. É na aprovação. É quando as coisas não estão dando certo. Você tem que olhar para você mesmo. Ou seja, hoje desacelera. Talvez é isso que a gente precisa entender aqui nessa noite. Desacelere, irmão. E começa a ver quando as coisas não estão dando certo, o teu tipo de comportamento denuncia o nível de fé e de graça que você está. É na pressão, irmão. É na pressão. É nesse lugar que você fica mais sensível àquilo que Deus está dizendo. Ele não vai eliminar a dor. E eu acho muito interessante, todo mundo passa pela escola da dor. Porque a dor, queridos, amém, queridos, ela não mora na casa. Ela não reside ali, mas ela nos visita. E tem certas dores que estão nos visitando para denunciar a nós o que precisamos moldar em nossa vida. Aquilo que precisamos mudar. Então tem dores que estão nos visitando que elas não são bem-vindas, mas elas são intrometidas, porque ela enfia o pé na porta e entra. Mas elas só nos visitam. E depois que você passar por ela, amém? Ou depois que você viver para essa escola da dor, queridos, você vai entender o nível de graça e de fé que você está. Eu acho interessante a forma que Deus disciplina cada um de acordo com a sua própria natureza. Então ninguém vai passar a mesma pressão que o outro vai passar. Nenhuma semente, como eu fiz a leitura ali, queridos, amém? Essa metáfora, nenhuma delas tem uma mesma forma de trabalhar. Deus trabalha naquilo que precisa ser trabalhado na nossa vida. E são provas que nós passamos e precisamos passar. Mas nós devemos perseverar e permanecer firme. Porque é isso, queridos, amém, que denuncia o nosso nível de fé. É a nossa perseverança. E não mais que as coisas não estejam dentro do certo, irmão, não reclama. Murmuração é louvor a Satanás. Vou repetir. Murmuração é louvor a Satanás. Se ele está entre os nossos louvores, quem é que estamos adorando em meio às nossas murmurações? Ele está em meio às nossas murmurações, então ele está sendo adorado. Essa fé que você tem, ou seja, essa perseverança, essa graça que ela transborda quando as coisas estão boas, no momento da pressão e da prova, que ela possa transbordar no mesmo nível. Porque não são as coisas externas que definem aquilo que está interno, amém, queridos? Então existe uma confiança no propósito divino que vai ser provado, testado, aperfeiçoado. Tua fé precisa passar pelo processo do fogo, para ver se ela é pura e sincera.